Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando o mercado do boi. Afinal de contas, tinha toda aquela expectativa em relação ao consumo aí de carnes ao longo do carnaval, que isso poderia de alguma forma enxugar o mercado e trazer uma nova perspectiva aí para os preços. Enfim, tinha essa possibilidade de acontecer. Todo mundo está de olho também nas exportações. Durante o carnaval, a notícia nova é que Estados Unidos reabriram o mercado para carne bovina brasileira. Enfim, algumas novidades que será que tem poder aí para mudar cenário, ou pelo menos criar novas perspectivas para os preços da arroba aqui no Brasil? Isso tudo a gente vai conversar agora com o Douglas Coelho, direto lá da Radar Investimentos. Está aqui o Douglas com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Vamos começar com essa questão aí do consumo durante o carnaval. Havia muita expectativa de que esse consumo pudesse enxugar os estoques, enfim, aquele preparativo que foi feito antes do carnaval, e os frigoríficos voltariam às compras com mais agressividade aí se esse consumo se confirmasse. O que aconteceu, afinal de contas, Douglas? Confirmou esse cenário? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês. Bom, pois é, Alexander. O consumo nesses últimos dias, o escoamento no mercado interno, ele foi satisfatório. Ele veio dentro das expectativas. E isso o que ocasionou? Isso ocasionou um enxugamento, não só dos estoques de carne bovina no atacado, mas também das escalas da indústria, da matéria-prima que a indústria precisa comprar para abastecer esse estoque. Foram praticamente 3 dias a menos de abate e 3 dias a menos de compra de animais terminados, com a população fazendo mais churrasco, enfim, com a recreação maior do que os dias normais. Então a gente vê, sim, o carnaval com um bom período para escoamento da carne, e a gente vê a indústria entrando bem apertada nesses dias. Isso pode travar algum valor maior nos próximos dias, sim. Mas ainda não mudou o patamar de preço oferecido pela indústria? Hoje uma referência a gente vê próxima de 200, gira ao redor de 200, mas em alguma necessidade especial esses preços variam aí de 200 até 205 à vista aqui em São Paulo. Você falou de escala curta, para quanto tempo, Douglas? A maioria dos casos está para terça e quarta-feira da próxima semana, e quem está mais folgado, que é a minoria, um ou outro, já está fazendo a sexta da próxima semana. A maioria está na próxima terça, próxima quarta da semana que vem. Muito curtinha, né? Bem apertada, bem apertada. Bom, e a oferta está aparecendo? O produtor está disposto a negociar nesses valores aí, da referência? Pois, como bem você colocou, durante o carnaval a gente teve essa notícia muitas notícias do mercado externo, mas no mercado interno a gente não teve tanto assim. O ponto que foi reforçado durante esse carnaval foram as chuvas. Então eu lembro que no último bate-papo que a gente teve, a gente comentou que caso as chuvas cessassem, naquele período, a gente poderia ver alguma oferta esporádica começando a sair, mas não foi isso que aconteceu. O volume de chuvas no carnaval foi muito grande. Então, a gente vê a maioria dos pecuaristas que a gente conversa em todas as regiões, no centro-sul, no norte, no sul, ainda com um poder de retenção muito grande, com um custo baixo. Então, ele não tem necessidade em negociar esse animal com alguma urgência nos próximos dias, de 2, 3 semanas. O cenário de clima que houve reforçou, o conforto dele em manter esses animais no pasto. Então, a oferta pode continuar restrita, ou até pelo menos mais carenciada nos próximos dias, sim. Bom, isso significa, Douglas, que temos perspectivas de alta para os preços da arroba, esse comportamento restritivo do produtor e essa necessidade do frigorífico de repor estoque pode fazer o preço subir? Nos próximos dias, com alguma necessidade especial, é possível que destrave preços maiores, sim. A gente acredita nesse cenário. Pode ser entre o final dessa semana até meados da próxima semana, esse cenário pode dar sustentação, até força para valores maiores. Muito bem. Então vamos àquelas notícias, que aconteceram durante o carnaval e até que ponto essas informações elas podem ajudar ou atrapalhar as negociações.
A China, vamos começar com essa história da China. China proibindo o consumo de carnes exóticas. Chegou a circular até na mídia que a China poderia dobrar aquilo que tinha comprado de carne do ano passado em função dessa decisão lá na China. O que é verdade, o que é mentira? E realmente a China vai voltar às compras? Dá para contar com a China já no curto prazo, Douglas? O fato do governo ter batido o martelo, né, ter colocado isso como lei, né, restringir o consumo dessas carnes exóticas é ótimo. Querendo ou não, abre um espaço maior para proteína de qualidade com preços atrativos, que é o nosso beabá aqui no Brasil, que é o nosso carro-chefe, né? E quando a gente fala em China, Alexander, a gente não pode duvidar muito de números, né? Eles vieram de uma base fraca, de um consumo per capita pequeno, mas nos últimos anos o aumento das importações de carne bovina foi brutal, quando a gente compara aqui pelo menos para o Brasil, né? Hoje eles representam de 45% até 50% das nossas exportações. Então eu não descartaria não um aumento grande ainda em 2020, em 2021, né? A gente está no olho do furacão ainda, mas as coisas clarearem, o reflexo disso, a resposta pode ser bem intensa. E em relação a voltar mais ativo às compras, né, o que a gente vê? Todos os bancos globais, né, os grandes bancos, as consultorias independentes, eles estimaram o PIB chinês para baixo nos primeiros 3 meses, né, em função do surto de coronavírus. Ok, isso aí a gente está de acordo também. Só que o que a mídia não tem divulgado tanto, que a gente tem visto alguns reportes, que o número de contágio e de mortes lá na China está ficando mais controlado, né? A bolsa caiu nos últimos dias porque houve um aumento do contágio na Itália, no Irã, né? Houve o primeiro caso aqui no Brasil, então isso causou algum alarme aí. Mas na China o negócio está ficando mais controlado lá. E esses próprios bancos, as mesmas consultorias dos bancos globais, estimaram um rebound, uma recuperação mais forte a partir do segundo trimestre na China, né? Compensando esse efeito. Então a gente acredita que caso esse cenário seja concretizado, né? Claro que nada é fixo, cada dia o mercado muda, a gente acredita que março, comecinho de abril, a China deve continuar ainda fria, se recuperando desse surto, né, desse trauma que ela teve, né? A gente vê ainda um fluxo de pessoas e mercadorias bem contidos naquele país. Agora, se em meados de abril, maio, o negócio começar a realmente clarear, uma recuperação forte pode vir aí, né? E se uma recuperação forte vir, a gente tem plantas habilitadas para a Arábia Saudita. Ultimamente saiu também a notícia dos Estados Unidos tirando a restrição que ele tinha da carne bovina brasileira in natura, né? A gente tem um cenário muito benéfico com o dólar que está muito alto, né? Deixando a nossa carne mais atrativa no mercado externo. Então, o que você está colocando é que não dá para contar com a China, pelo menos ainda ao longo desse mês de março, Douglas. Contar com a China vigorosa, né? 100%, como a gente viu forte em outubro, novembro e dezembro, seria muito otimista em março. Muito otimista, né? Muito bem. Mas quase... Para o segundo trimestre, daí a situação já muda, mas óbvio, tudo, né, tendo que ver o que vai acontecer por lá, qual o desfecho do controle aí do coronavírus. Sim, exatamente. A China, querendo ou não, é um país que está bem distante da gente, né? A gente não tem muita informação, todas as informações que saem de lá são até caixa preta, o pessoal fica meio desconfiado do que acontece, mas eles são bem organizados, têm estoque em outros países, trabalham bem com a logística. É possível que uma recuperação lá seja mais rápida do que uma recuperação em outros países. É possível pensar que eles são bem organizados e vão tentar deixar as coisas no eixo também, mesmo porque a dependência do mundo e da China em relação ao mundo cresceu muito nos últimos anos, né? A China cresceu e toda a relação comercial, a balança comercial mudou. Então, é possível que eles tentem recuperar o mais rápido possível. Bom, segunda notícia, que também deu o que falar durante o Carnaval. Estados Unidos abrindo o mercado para carne brasileira. O que isso significa na prática, Douglas? É consumo novo acontecendo ou é mais aquele atestado de bons antecedentes que a gente ganha, hein? Na prática, em volume, isso não muda muito, Alexander, em resumo, né? Nos últimos 12 meses anteriores à suspensão, né, a restrição das importações, Estados Unidos importou cerca de 14 mil toneladas de carne bovina in natura do Brasil. Isso é 1,5% do volume que a gente
exporta em média. Então, não faz verão, é bem pequeno, né? Não muda muito o quadro hoje que a gente tem das exportações. Só que os Estados Unidos é um país grande, exigente, né? E que tem uma influência muito grande sobre a política de outros países, a mídia de outros países também, né? Isso é um carimbo muito bom, né? Eu acho que é muito mais pelo lado da imagem, muito mais falando, ó, o Brasil exporta para os Estados Unidos, né? Tem qualidade para isso, foi habilitado. Isso é muito mais por bons olhos, né? Seja dos Estados Unidos e de outros países que podem acompanhar isso, talvez México e Canadá, do que em volume em si. Mas, sem dúvida, vem como a cereja do bolo, né? Para ajudar o marco que a gente teve da outubro de 2019, que foi muitas plantas para a China, Indonésia, Arábia Saudita, né? Tudo isso vem para coroar esse cenário positivo para as exportações. Abre novas portas, mas abre também a possibilidade de diversificação das nossas exportações, porque a tradição é exportar dianteiro, né, Douglas? Exato, né? Exatamente. Querendo ou não, equilibra um pouco, né? O nosso consumo interno aqui é bem focado em corte de traseiro, né? E quando a gente olha para outros países, né, Irã, Egito, Chile, até o próprio Estados Unidos, a demanda é mais voltada para a dianteira. Então, isso, querendo ou não, equilibra o total do animal abatido aqui. Isso é muito bom. Muito bem. Uma análise que eu ouvi ontem de um pecuarista que conversou aqui com a gente, na cabeça dele, essa abertura dos Estados Unidos é uma preparação do próprio Estados Unidos para uma retomada da demanda chinesa. Ele acredita que os Estados Unidos não faria isso a toque de caixa, assim, sem pensar um pouquinho adiante no que pode acontecer com o mercado. Para ele, a China volta com tudo, ainda não dá para saber quando, mas volta comprando dos Estados Unidos, e a abertura do mercado para o Brasil é uma forma dos Estados Unidos garantirem que tem aonde buscar, né, caso exista uma demanda muito forte por lá. O que você acha dessa teoria? Faz sentido para você? Bom, o volume é muito pequeno, né, quando a gente compara com as compras da China em relação aos Estados Unidos e as compras dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né? Essas 14 mil toneladas não muda muita coisa. Agora, se esse movimento for feito não só com o Brasil, em outros países estratégicos que forneceriam carne bovina, aí ela pode fazer um pouco mais de lógica. Muito bem. Ok, agora, olhando a demanda interna, alguma perspectiva nova? Parece que a gente tem, de novo, aquele pessimismo no mercado financeiro, principalmente com essa rusga aí entre os poderes de novo acontecendo, enfim. Isso pode ser um problema, Douglas, para o avanço da economia e, consequentemente, para o avanço da demanda, ou está consolidada essa volta da demanda aí, essa recuperação econômica? Como é que vocês analisam? Obviamente relacionada aí com o consumo de carne, né? Sim, acho que o mercado financeiro como um todo teve uma volta do carnaval aí com uma ressaca, né, com um pouco de febre e dor de cabeça. Passou alguns dias parado, enquanto lá fora o mundo corrigiu, e a gente teve esse atrito político também que, querendo ou não, deixou as coisas um pouco mais tensas, o dólar um pouco mais estressado e os preços dos ativos para baixo. Agora, a gente tem uma reforma administrativa, uma reforma tributária que está, pelo menos a reforma administrativa, né? A gente vê que o nível de atividade teve alguma melhora. Talvez com esse surto de coronavírus, as projeções de PIB não sejam tão otimistas, né? Talvez alguma coisa fique até um pouco mais enxuta nesse final de fevereiro, final de março e abril, mas a nossa visão é que é construtiva como um todo, sim. Quando a gente olha para os anos aí de 2014, 2015, 2016, 2017, o cenário que a gente vive hoje é bem positivo, construtivo. Isso deve se refletir também para a carne bovina, não só para a carne bovina, mas para as proteínas como um todo. Eu acredito que a renda disponível da população deve começar a entrar um pouco mais no eixo. Isso favorece, sim, o consumo interno, que é o grande responsável pela arroba como um todo, né? Quando a gente coloca aquela proporção 80%, 75% fica por aqui, enquanto 20%, 25% sai, né, para as exportações, o cenário aqui, assim, é construtivo, né? Mesmo que tenha todo esse surto, o pessoal um pouco mais cauteloso no mercado externo, o Brasil pode surpreender positivamente, sim, nos próximos meses.
Muito bem. Bom, de qualquer forma a gente tem cenários, mas por enquanto nada concreto, né, Douglas? De concreto a gente tem um encurtamento aí das escalas e um enxugamento dos estoques. Isso é fato que pode trazer, e um comportamento retraído aí do pecuarista, aguardando esses cenários. Agora, quanto tempo, na sua opinião, o pecuarista tem fôlego para continuar fazendo esse jogo, para continuar tendo essa, digamos, essa faca para cortar o queijo aí, hein, Douglas? Muito bem colocado, Alexander. As chuvas, como a gente comentou antes, as chuvas reforçaram o sentimento do pecuarista de confiança, de manutenção dos animais no pasto com custo baixo. A gente já está indo para o segundo mês de uma retenção forte, nítida, da maioria dos pecuaristas falando, não vou vender essa carne. A condição ainda minha é muito confortável, vou esperar preços melhores. É possível que a gente tenha preços melhores, sim, até o final da próxima semana, com os frigoríficos um pouco mais apertados. A condição do pecuarista deixa ele mais tranquilo para reter esses animais nas próximas 2, 3, 4 semanas, né? Mas tudo tem os dois lados, né? A gente comentou que vem uma retenção forte, praticamente em 2 meses, e uma hora esse animal de pasto vai ter que sair. Aqui no Brasil, o que manda na oferta ainda é o animal de pasto em relação ao confinamento, mesmo que o confinamento tenha crescido bastante nos últimos anos, com uma estratégia de uma ferramenta muito útil, né, para entre safra. Então, essa desova também, quando ela acontecer, a gente tem que ficar bem atento ao clima, né, as quedas de temperatura, a luminosidade, a frequência das chuvas. E também a gente pode ver um cenário menos cadenciado, como a gente viu agora nos últimos meses, né? Essa oferta pode sair um pouco com mais vigor aí, ao redor de maio, ao redor de junho. Bom, enfim, a gente tem que acompanhar e o pecuarista tem que ter isso na cabeça, né? Tá todo mundo adiando a compra, todo mundo adiando a compra. Será que lá na frente a gente não pode ter uma situação de concentração de oferta? Na hora que a pastagem começar a perder qualidade, vai querer todo mundo sair correndo aí, daí a porta é estreita, né, Douglas? Exato, exatamente. Talvez um cenário até conjecturando muito, né, olhando muito na frente com 2 variáveis, talvez pensar numa recuperação mais forte da China em maio, né? E uma desova também mais forte aqui no Brasil, no mercado interno, em relação à oferta, né? Esse talvez seria um cenário possível, mas é claro que esse mercado muda dia a dia, às vezes até em hora. E até o possível alongamento das chuvas também, né? Dando mais fôlego e mais tempo aí para o cara administrar a oferta dele, né? Exatamente, exatamente. São vários cenários, Douglas. Isso é importante o pecuarista ter em mente, afinal de contas, tudo é possível, né? E ele tem que ter todas essas cartas aí na manga para, na hora que as coisas acontecerem, ele estar preparado para tomar uma decisão e a melhor decisão. Acho que isso é o mais importante de se dizer. Exato, exatamente. A pecuária econômica e às vezes até política, né? Então, o pecuarista tem alguns riscos envolvidos, ele tem que pensar nas variáveis possíveis, né, seja no mercado externo, e uma das alternativas também para se proteger, blindar um pouco desses riscos, é fazer o hedge, usar a B3 como uma ferramenta de proteção de preço, que é muito acessível, muito simples hoje, né? Quando a gente fala isso lá, compara com 20 anos, 15 anos atrás, mudou muita coisa. Hoje, se ele tiver acesso à internet, a um telefone, ele consegue ficar de uma maneira segura. E o que está indicando o mercado futuro hoje, Douglas? Bom, hoje o mercado futuro, vamos dar uma olhada aqui na vírgula para você, Alexander. Hoje um dia calmo, né, com um volume relativamente baixo. A gente viu ontem uma calmaria também no mercado futuro com a volta das atividades normais. Um pregão ontem começou às 13 horas, mas hoje a gente tem um boi fevereiro em R$ 200,50, ele está estável em relação ao ajuste de ontem. Boi março R$ 202,90, subindo. Maio, R$ 204,00, bola a bola, caindo 25 centavos, e o boi outubro R$ 212,75, subindo 75 centavos. Muito bem. Tá aí, então, são as informações direto lá da Radar Investimentos, cenários possíveis aí traçados pelo Douglas Coelho. Meu caro, obrigado, viu, pela participação e volte sempre, Douglas. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, Alexandre. Um forte abraço. Valeu, abraço para você.
Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, conversando aqui com a gente, trazendo as informações, portanto, desse mercado do boi. Tendência positiva no curtíssimo prazo, principalmente porque os frigoríficos precisam recompor os seus estoques, as escalas estão muito curtas, a maioria dos frigoríficos não tem boi para bater a partir de terça-feira da semana que vem. Os que têm escalas maiores têm bois até a próxima sexta-feira, ou seja, é uma escala considerada bastante curta, aí de uma semana, no máximo aí de uma semana, num momento em que a gente vive aí de plena safra. Tem tudo a ver com essa estratégia do pecuarista de retrair aí a oferta e colocar essa oferta compassadamente no mercado. Segundo o Douglas, com as recentes chuvas, o pecuarista ganha um fôlego aí de 2, 3 até 4 semanas aí para continuar administrando essa entrada dos animais, com cenários possíveis para acontecer. Por exemplo, melhora da demanda chinesa. O Douglas não acredita numa demanda forte chinesa, pelo menos ao longo do mês de março, mas daí, a partir de março, começo de abril, meados de abril, daí sim a gente pode ver já a China retomando e, quem sabe, até de forma agressiva aí as suas compras, a sua demanda por carne bovina, e nesse caso o Brasil é um cliente importante aí dos chineses. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. Primeiro lá na B3, você confere comigo, na B3 fevereiro, R$ 200,40, está com alta de 0,7%, março R$ 202,80, subindo 0,22%, e o maio R$ 204 por arroba, uma alta de 0,44%. A gente tem também o fechamento de ontem no CPEA, indicador CPEA, R$ 202,80, subiu forte, 2,22%. São os números do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.